Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Com o nosso noticiário breve e rapidinho, vamos tocar para vocês os resultados do final de semana. Como vocês viram, dupla Grenal empatou, Sportivo Inter 1-1, Grêmio Ipiranga 1-1, Aimoré 0-0 com o São Luís e o Noia fez uma grande vitória com o São José. Desta forma, Inter na chave A em primeiro, em segundo, Novo Hamburgo, Juventude, chave B, primeiro, Grêmio, em seguida vem Sportivo e Caxias. Teremos a rodada no meio de semana, Novo Hamburgo e Grêmio, jogão. A gente não sabe ainda, até esse momento não tem local definido. E também Inter e Aimoré. Tivemos, sim, o campeão na Itália, que a gente falou na sexta. A Juventus confirmou o título, vencendo a Sampdoria por 2-0. Cristiano Ronaldo batendo recordes. E no Campeonato Paulista, para quem não acreditava, até uma semana atrás o Corinthians praticamente estava fora, conseguiu se classificar para as quartas de finais. Não esqueçam, nós falaremos agora, continua a nossa promoção especial. Ganhe uma camiseta de clube. Indique no nosso direct do Instagram os 4 clubes que serão semifinalistas. Vários têm chances, apenas 3 que não, tá? Mas vários têm chances. Vá lá, até amanhã às 20 horas terão as pessoas para poder colocar o seu candidato, os seus 4 semifinalistas. E daí veremos o resultado para ter o sorteio. Assistam agora um grande programa com Marco Antônio, o Choco. Entrevista feita comigo e a Adriana, de co-apresentadora, com ele. Marco Antônio Machado Martins é natural de São Francisco de Paula. Atualmente reside na cidade de Esteio. É formado em Educação Física pela Fevale e pós-graduado em Gestão Escolar pela URGS em 2011. Trabalhou como professor de Educação Física no Colégio Sinodal Tiradentes de Campo Bom de 1993 até 2006. É árbitro aspirante nacional da Federação Gaúcha de Voleibol desde 1992. Atualmente trabalha na Escola Municipal de Educação Básica Santo Inácio, no município de Esteio, desde 1999, onde, desde 2010, exerce a função de diretor escolar. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Com muita alegria, nós temos, na noite de hoje, a gente teve, como vocês veem, como sempre, essa claridade toda, gravado durante o dia, como estamos de forma remota. Mas, como aconteceu, e a gente volta a repetir, pedimos desculpas pela última segunda-feira, quando a gente teve que fazer uma reprise por questões de saúde, agora não vai faltar programa, não vai. Só para dizer, do dia de hoje, estamos gravando 4, essa semana vão ser 8. Então, vai ter programa de qualidade a essa, para você que é nosso telespectador da net e que nos acompanha pelo Facebook e YouTube da Vale TV. Com muito prazer, hoje, tenho a minha co-apresentadora, Adriana Ross. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Choco. Sejam bem-vindos. Boa noite. Muito bem. Adriana, apresenta o nosso convidado e deseja oficialmente boa noite para ele. Boa noite, Marco. O nosso querido Choco, seja bem-vindo ao nosso Esporte na TV. É um prazer você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, para essa troca de experiência que o nosso telespectador fica esperando. A gente quer muito saber. Obrigado. A gente ficou muito feliz. Dá um oi para a nossa turma. Uma boa noite também, muito obrigado. É um prazer estar na presença de nobres colegas de profissão, Claudinho, a Adri também. Fazia um bom tempo que eu não via vocês, né? Pelo menos agora pelo programa a gente consegue com certeza participar, então me sinto honrado de estar podendo contribuir junto com vocês e com o público de vocês as minhas experiências.
Antes da Adri fazer a pergunta, vamos passar para a Adri começar a fazer a pergunta, eu vou até ressaltar para o público que puder dar uma olhada na nossa galeria de programas, o nosso programa feminino, ou o primeiro ou o segundo, quem foi o responsável para que ele ocorresse foi o nosso amigo Marco. Quando eu perguntei, lembrei que tinha uma árbitra de voleibol internacional, feminina, e ele me passou o contato dela, e ela participou tão feliz, e até nos trocamos mensagem nessa semana aí do Dia do Amigo. Ela muito feliz com o programa, que ela diz que ela entra de vez em quando e acompanha reprises. Mas, vamos lá. Adri, contigo. Primeira pergunta. Choco, vamos pensar que não é uma pergunta, tá, Choco? É uma conversa, assim. Pergunta fica uma coisa, né? A gente quer saber de ti, assim, ó, o que te levou? Tu não teve um histórico de atleta, pelo menos antes de tu decidir e fazer educação física. O que te levou a decidir ter um curso superior nessa área? Hoje a gente sabe que tu é um profissional da área, sempre desempenhou muito bem, hoje é diretor, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o que te levou para a nossa tão querida Fevale? O que te impulsionou? Sim. O que eu posso dizer, assim, a minha experiência de atleta, ela iniciou a nível escolar, né? Então, a nível escolar, eu sempre gostei muito de participar, escola pública, aqui na cidade de Esteio mesmo, tanto o ensino fundamental, na época o primeiro grau, quanto o segundo grau, no caso, que seria o médio atualmente, e eu sempre gostei de participar das atividades esportivas, né? Então, sempre via como um excelente profissional, não só da educação física, mas os outros professores também, mas me mirava muito na parte da prática e na parte do exemplo do professor enquanto de educação física. Além disso, também, né, das práticas dos jogos, das competições que eu participava também a nível de atividades municipais que nós tínhamos aqui na parte de Esteio, eu tenho um exemplo também da minha mãe, que é professora aposentada, né? Então, a gente sempre enxergava ela trabalhando, sempre envolvida, com brilho nos olhos, né, com essa grande experiência que era ser um educador. E isso foi alimentando um sonho que, quando eu estava para encerrar já o ensino médio, o segundo grau na época, já estava com isso pronto na minha cabeça, né? Vou fazer vestibular de educação física, né? E daí fomos à procura, né, na região, na época não tinha nem na Unicinos, no caso, foi em 85, um ano depois que entrou na Unicinos, daí vi a possibilidade de Porto Alegre, mas dentro das condições e pelo fato de a URGS se tentar, mas a URGS na época tinha cadeiras misturadas, né, turnos opostos e aí por diante, e para quem trabalha tem que se sustentar e pagar o próprio estudo, tudo é muito mais difícil, né? A Fevale surgiu como uma grande possibilidade. E, com certeza, fiquei muito lisonjeado de estar participando na Fevale destes anos, né? Foram 5 anos de curso de Educação Física. Eu brinco muito com o pessoal, porque o pessoal, na época, depois que eu me formei, eu continuei frequentando a Fevale, muitos anos. Até o Claudinho vai dizer assim, pois fui até viajar, participar de torneios, aí por diante, que já estava formado, né? Daí eu digo assim, um dia me perguntou, ô Marco, que semestre tu tá? Daí eu digo, já estou formado. Mas tu tá toda hora aqui, né? Então esse cordão umbilical, acho que durou uns 2 anos para mim conseguir cortar, depois de estar formado, no caso, na Fevale. Mas, em suma, essas experiências e essas vivências foram as que me levaram a fazer o curso de Educação Física. E, com certeza, não me arrependo de nenhum segundo, graças a Deus. Que legal. Uma coisa que destaca muito, a gente teve já passamos do programa 100, né? Estamos agora na segunda fase. Desses 100 programas, com certeza 20 foram de pessoas que estudaram na Fevale. A gente já teve diversas vivências e experiências. Mas muitos que estiveram nessa tua época e que a gente pode, entre aspas, época de vocês dois, né? Época que vocês dois tiveram. Uma época brilhante e uma época, eu vou dizer, uma época de ouro da Fevale
porque tinha atletas, tem excelentes educadores hoje de educação física que são aí referências nas suas modalidades ou mesmo em suas regiões, e outros que puderam ainda ser hoje gestores, como é o teu caso, e que tem outros que têm uma vasta experiência nisso, né? O que, até para os dois, acho que como a Adri puxou bem, como conversa, o que vocês acham que esse período mágico fez da Fevale formar pessoas com tanta qualidade em todos os aspectos que eu já citei antes? Fica à vontade, Adri. Eu acho que o grupo docente que a gente... Eu acho não, eu tenho certeza que o grupo docente que passou por nós teve uma marca fenomenal, assim. Deixou marcas no nosso profissionalismo hoje, que eu vejo profissionais chegando na área, né? Eu me formei em 93, eu vejo profissionais hoje chegando sem a bagagem que a gente teve na Fevale, né? Não é nem bagagem profissional que a gente adquiriu com essa experiência, com o tempo de trabalho. Foi bagagem que foi nos passada. E que também a gente soube aproveitar, né? O carinho dos colegas. Foi uma galera, assim, de 87, 86 ali para até 95, diferenciada. Foram 10 anos de ouro, realmente, eu tenho certeza disso. E o grupo docente teve suma importância, tanto é que até hoje a gente tem vínculo com eles. Eu lembro assim, ó, se eu estou dando aula, eu faço alguma atividade, eu remito isso na minha memória, a Maitê, ao Darcy, ao Framil, ao Arena, ao Marco do vôlei, todos assim. Tu vai direcionar qualquer desporto, eu vejo a imagem deles na minha frente. Então, eu atribuo a competência desses profissionais que passaram por nós. E tu, Show? Com certeza, né? A Adri está falando isso aí. Eu já havia falado do fundamental, né? Do primeiro grau e do segundo grau, que eram os exemplos dos meus professores, no caso, né? E a Fevale foi uma continuidade, com certeza, né? Excelentes professores, excelentes mestres. Só despertou mais ainda a vontade de estar fazendo curso de educação física no momento que a gente entrou, né? Após um vestibular bem concorrido, né? Na época era muito, eu me lembro que eu quis fazer para o turno da noite e dera 6 por vaga, né? Daí eu digo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer 6 por vaga? Vou ter que batalhar. E daí tinha algumas atividades, alguns esportes coletivos que a gente não tinha tanta habilidade, né? Eu não tinha a mínima vivência, né? A não ser o tijolinho, né? Da natação, né? O basquete eu iniciei muito pouco, porque na escola não tinha essa possibilidade. Eu tinha muita facilidade com o handebol, com o voleibol, que eu sempre pratiquei lá na escola, alguma coisa no futebol. Então, o que eu digo para vocês assim? Porém, pelo fato de a gente não ter essa experiência, esses mestres excelentes, com certeza nos acrescentaram em muito. A Adri falou muito bem dito, né? As lembranças que vêm desses professores, com certeza a gente não esquece do resto da vida. E junto com isso também a lembrança dos nossos amigos, né? E como foi bem dito também, eu penso que a localização ali no prédio, né? Em Hamburgo Velho, junto com aquela questão toda da amizade que ia se criando, a gente ia conhecendo o pessoal dos outros anos que iam chegando posteriormente, ia se acrescentando. É claro que também a maneira de ser da gente também facilita, né? Quando é uma pessoa aberta, espontânea e que gosta de ter os amigos na volta, tudo ajuda, né? Então, eu sempre tive amigos assim de todos os anos, tanto que eu entrei em 85, né? E a gente tinha esse conhecimento e vivência com vários colegas, mas eu tenho assim o Claudinho, a Viviane, o Douglas, o André, que entrou um ano posterior também. Então, assim, vai pensando o Jorge Teixeira. Então, assim, eu não quero estar falando muito, porque já falei, né? Que não fiquem chateados os colegas, no caso, né? A Yara, lá de Campo Bom, a Grace, a Carlinha. Então, é muita gente que passou na vida da gente, grandes amigos. Eu tenho grandes amigos que, agora em tempo de pandemia, infelizmente, a gente não tem esse contato, né? Mas que a gente sempre teve
muita amizade, muita parceria em cursos, em competições, né? E daí, posteriormente, a gente começou a vivenciar com o próprio Claudinho, né? Ali na fundação, e eu lá no Tiradentes, em Campo Bom, começamos a vivenciar competições juntos, aí por diante. Então, o que eu posso dizer assim? Atualmente, como diretor da escola, né? 11 anos como diretor de escola, mas eu sempre digo assim, e em alguns momentos eu tive que assumir, né, uma competição, algum esporte, ou até mesmo uma peneira, alguma coisa na escola, porque a possibilidade dos professores naquele momento não teve como. E o brilho nos olhos e a vontade de fazer aquilo ali, e aquele contato com os alunos, para mim, não vai mudar nunca. Né? Mesmo aposentado, eu vou enxergar sempre muito diferente, e a gente tem que pensar assim, para quem vivenciou a escola particular, a escola pública, eu sempre dizia para os meus da pública, a aula que eu dou na particular é idêntica, não tem nada de diferente. A única coisa que eu penso que é diferente, e realmente acontecia, era a parte de material, no caso, né? Então, eram os meios que a gente tinha que estar sempre batalhando, porém, foi uma caminhada que eu fiz na escola, e se reflete até hoje, de conseguir dar aos professores de educação física atualmente condições, né, espaço, material físico, para que eles consigam ter o melhor possível e que não fique uma diferença, uma lacuna em relação a uma escola particular. Né? Graças a Deus, ali na nossa escola, a gente tem essa condição. Nós vamos falar disso no segundo bloco, tá, Choco? Beleza? Já estou adiantando, né? Nós vamos no segundo bloco. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo e já retornamos com o programa maravilhoso de hoje, Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Na noite de hoje, com um grande convidado, Marco Antônio Martins, o famoso Choco. Nós falamos do seu início, Fevale, onde os dois conversaram também sobre o período de ouro, que a gente pode dizer que foi a Fevale com os seus mestres. Mas agora vamos com o Choco, profissional de educação física. E ele iniciou no Colégio Tiradentes em 93. Como é que foi iniciar lá, Choco? E até depois a gente já citasse um pouco, a gente teve vivência por ser escolas da rede sinodal, eu era para a fundação, mas como é que foi o início para ti lá e tua trajetória? Bom, assim, eu guardo com muito carinho os 14 anos que eu vivi lá no Tiradentes. Né? Foi a minha primeira experiência a nível escolar. Eu tinha trabalhado um ano com um professor de natação. Daí eu estava falando da experiência que eu não tinha de natação, mas acabei entrando na natação, virando professor de natação. Então, tudo o que nos faz um curso de educação física bem feito com ótimos mestres. Mas voltando ao sinodal, Tiradentes, que ficou com essa designação posteriormente, essa experiência foi muito vasta. Sendo a primeira experiência, aquele primeiro contato, como é que eu vou agir, às vezes até a própria imaturidade da gente, a gente vai superando ela com esse tempo de trabalho,
né? E vai entendendo, e vai verificando, e vai aprendendo também, porque a gente sempre diz isso, né? Eu sempre digo, a gente aprende com os alunos também, com as experiências da vida da gente. Então, do tempo do Celito, depois do Uve, depois do Márcio, diretores que passaram lá na escola, eu só tenho a agradecer àquela comunidade, né? Eu fiz ótimos amigos no município de Campo Bom também, né? Tem o pessoal lá da prefeitura também, que tinha as Olimpíadas, que inclusive eu quero fazer uma menção nas Olimpíadas de Campo Bom. Para mim, eu não vi até hoje no estado Olimpíadas tão organizadas, tão bem feitas e que abrange tantos esportes, e tantos alunos ao mesmo tempo. Inclusive, até eu coloquei na foto ali uma homenagem que eu tive, né, por parte da participação das Olimpíadas, no caso, né, e que o Claudinho, inclusive, estava junto, Chicão, e o colega Josemar também, que é lá de Campo Bom. Então, muita experiência, muito trabalho. No início, um friozinho na barriga, né? Pô, e agora? Porém, eu digo que o friozinho na barriga é mínimo, né? Porque se a gente teve ótimas intervenções na Fevale com nossos mestres para nos dizer como é que era essa realidade, eu tenho certeza que ali na escola foi só o primeiro passo e as coisas fluíram, né? Com o estágio também que nos auxilia muito. Então, só tenho boas lembranças, né? Adri, pergunta. Coisa boa, né, Choco? Hoje eu vejo que tu tá em Esteio, tu trabalhou como profissional da educação física em Esteio, hoje tu és um diretor, já há 10 anos, né? Sim. Como é que tu tá vendo? Hoje tu tá do outro lado, né? Tu já foi professor, hoje tu tá diretor. Como é que tá o desenvolvimento, a tua visão como diretor de escola, observando o trabalho? Como é que está sendo direcionar isso com tudo isso que está acontecendo? É bem como tu disse, estando no outro lado, a realidade é diferente, porém a ideia e o pensamento de como estar intervindo e ajudando para que se valorize a nossa profissão de educação física não mudou nada, né? Eu só tive condições, enquanto diretor, de fazer muitas coisas para conseguir melhorar, inclusive os comentários que eu fiz anteriormente, né? Opa, falta estrutura, falta material, né? Na época, eu digo que era mais isso. Graças a Deus eu tive equipes diretivas enquanto professor nesses 10 anos que eu tive de professor, que em nenhum momento negavam, não, Marco, tu não pode levar para uma atividade física, tu não pode fazer isso. Eu sempre tive as portas abertas, graças a Deus fui sempre muito bem valorizado enquanto as minhas aulas, e a gente não pode nunca esquecer, né? A tua aula, se tu tem atletas que participam de competições, a tua aula tu não pode em nenhum momento diferenciar os alunos, né? Então isso aí para mim sempre foi algo que é de ética nossa, no caso, enquanto profissionais, de não diferenciar. Mas voltando à questão de diretor, o que eu posso dizer para vocês assim, ó? Acompanhar. É claro que às vezes desses 10 anos passaram vários profissionais e às vezes a gente quer ajudar, tu tem que cuidar um pouco, né, para que tu não queira interferir no trabalho do outro colega, né? Porém, tem algumas coisas que acontecem e que daí tu tem que te colocar enquanto gestor, né, enquanto diretor e dizer, olha, colega, tu não pode deixar participar da aula quem quer participar da aula. Isso para mim era uma coisa que era muito certa, que não faz a aula quem quer fazer a aula, né? Faz a aula todos. Todos os alunos têm, com as suas diferenças, que fazer a aula. E a gente estar acompanhando isso aí, com certeza em alguns momentos aconteciam isso aí, né? E isso se reflete muito também na sua formação, né? Bem como o Cláudio disse antes ali, né? Quem fez a Fevale e fez com amor no coração e está ainda na área, eu tenho certeza que não vai jogar uma bola e deixar o pessoal fazer a aula de conta, no caso, né? E quem não quer fazer a aula, não faz a aula, fica sentadinho, batendo papo e por diante. Isso, para mim, não está no meu currículo, graças a Deus, né? E enquanto diretor, a gente tem que acompanhar, graças a Deus. Eu acho que acredito todos que trabalharam, no caso, né? O Claudinho também, e muitos colegas que estamos assistindo, que estão na área e que se formaram naquela época. Eu não digo que o pessoal que não se formou, né? Porque a gente não pode desmerecer o que está sendo feito atualmente na Fevale e nem os profissionais, né? Mas eu digo que até a própria concorrência, né, no sentido de ter 6 por vaga para entrar,
pô, já está concorrido, né? É. Então, vai quem quer e quem tem condições e que gosta, né? E agora, infelizmente, a gente sabe que essa realidade não existe, né? Eu me inscrevo e toco adiante, né? Estamos chegando no final, infelizmente, mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer, até porque muitos toda hora colocam agora no grupo, mas antes a gente se falava direto. Olha o Choco na TV! Olha o Choco na TV! Como é que é o Choco? Árbitro de voleibol, já esteve presente em tantas competições nacionais e estaduais. Olha, eu também, esse é uma outra, não digo que é outra profissão que está ligada à área, no caso, né? Mas, inclusive, até não afeta, porque a gente segue com as duas até hoje, né? Eu consigo trabalhar na escola e fazer as arbitragens, mas é um outro prazer também. Às vezes a gente passa o fim de semana todo trabalhando, né, com arbitragem, direto, né? E chega na segunda-feira já está o trabalho. Daí tem pessoas que dizem assim, mas tu não cansa? Digo assim, quando a gente faz o que gosta, a gente não cansa, né? E eu gosto muito de apitar, gosto muito de fazer arbitragem de voleibol. São aí 26, 27 anos que eu estou na Federação Gaúcha de Voleibol. Então, é muita experiência, muitos colegas, muitas arbitragens. Eu fui a Rio de Janeiro, Maceió, Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, eu fui desde Horizontina até Pelotas, todo o estado apitando. E com certeza também é uma excelente experiência. A Federação Gaúcha de Voleibol até hoje me dá muita alegria, né? E contigo, tu arbitrou dentro dessa tua parte, principalmente na parte como bandeirinha, muitas superligas, né? Nós estamos no último minuto e pouco, mas só relembra algum dos atletas que tu viu jogar, que é bom para o público lembrar aí que tu estava bandeirando lá. Com certeza. Inclusive, até consegui participar, até onde participar de uma final de Superliga lá no Rio de Janeiro, né? De bandeira, né? Que juiz de linha, eu estava lá naquela final, então é tudo fruto do trabalho, né? Eu sempre digo que as coisas não vêm à toa. Se a gente faz um excelente trabalho, a vida toda, não pensando em desmerecer o trabalho de ninguém e respeitando a todos, a gente chega lá, não só na arbitragem, mas também na educação física, aqui na escola, porque a gente vira gestora, porque a gente vira exemplo para as outras pessoas. E graças a Deus eu consegui fazer isso. Ótimo. Adri, recado final, 20 segundos. Ai, muito obrigada, Choco. Sucesso, tá, nessa tua direção e continua com esse professor de educação física criativo embutido dentro da gente, né? Porque ser diretor, tu está diretor. O professor de educação física é teu. Encerramos, então, o programa com o Marco Antônio, o Choco, grande professor, excelente exemplo, hoje diretor em Esteio. A gente só quer dar um encerrar para você não esquecer. Participe da promoção do Esporte na TV. Vá no direct, ou do Twitter, ou do Instagram. Vá lá, coloque os 4 semifinalistas do Gauchão. Até amanhã, 20 horas, tá valendo a promoção. Não perca! Veja nos nossos cards e siga a nossa programação.